sabe, assim, que eu sou tranquila em relação a isso, gosto muito quando os alunos participam da aula, né, que esse é o objetivo, né, da a gente trocar aqui informações, certo? Então, algumas vezes eu vou precisar que vocês abram o áudio para falar comigo, como por exemplo agora. Vocês estão conseguindo ver a tela aí que eu compartilhei? Sim, prof. Sim, professora. Ah, beleza, então. Então, tudo tranquilo. Eu coloquei para gravar? Agora eu não sei. Colocou. Ah, então tá bom. Que um dia eu dei uma aula inteira, uma aula longa, e quando eu terminei a aula, quando eu fui colocar no AVA, cadê a aula? Descobri que eu não tinha gravado a aula. Ou seja, eu tive que gravar a aula sozinha, toda de novo. Eu quase chorei, assim, porque, né? Imagina. E não saiu com a mesma fala, né? Que você. Mesmo, a mesma aula, né? Um dia você vai falar de um jeito, outro dia você vai falar de outro, né? Então, assim, foi uma coisa bem chata que aconteceu, né? Eu tive que, né, ter esse trabalho todo de novo, porque eu dei a aula e simplesmente não gravei a aula para os alunos, né? Então, só assistiu quem estava aqui. Então, se vocês mais para frente perceberem que eu esqueci de colocar para gravar, por favor, me avisem. Então, sejam bem-vindos, né, todos aí, boa noite, para a nossa disciplina de higiene e controle sanitário dos alimentos. É uma disciplina que é fundamental para o nutricionista, então é imprescindível, né, a gente ter essa disciplina no curso. Alguns tópicos da disciplina vocês já viram em outras disciplinas, então, disciplina de microbiologia, só que a gente revisa aqui, né, fala novamente, devido à importância desse assunto para a disciplina de higiene e controle sanitário dos alimentos. Então, para quem não me conhece ainda, ontem eu até acabei esquecendo de me apresentar, então hoje eu fiz esse slidezinho aqui, porque a gente esquece, né? Esquece de falar. Então, eu sou a professora Vanessa, eu sou nutricionista, né, de formação, eu me formei pela UERJ, então há muito tempo atrás, então já tenho, assim, uma boa, né, vivência aí na área da nutrição, então já atuei em diversas áreas dentro da nutrição, já trabalhei em hospital, já trabalhei em consultório, em empresas, né? Já fui também nutricionista do SESI, né? Da Firjan. Eu tenho mestrado, né? E agora estou no doutorado pela Universidade Rural. Tenho também, né, uma boa experiência na parte de nutrição clínica, né, inclusive trabalhei também, né, durante um tempo, exclusivamente nessa área, e sou professora aqui, né, do curso. Esse semestre vou dar aula para o terceiro, quarto, para vocês que são do quinto, e para o sétimo. E também sou nutricionista aqui da Prefeitura Municipal de Vassouras. Então, dito isso, gente, eu coloquei aqui para vocês a ementa, né? O que a disciplina, qual o objetivo, né? O que ela vai abordar. Então, a ementa é a introdução ao estudo da qualidade dos alimentos, sistemas de controle de qualidade, e aí nós vamos ver os regulamentos, o manual de boas práticas, os procedimentos operacionais padronizados, que são os POPs, a parte de recurso humano, a legislação brasileira sobre alimentos, né? Então, isso aqui é muito importante, nós que somos da área, né, de alimentos, a gente conhecer o que diz, né, as nossas leis. A alimentação, né, como veículos de doenças, então, aqui aquela parte de doenças transmitidas por alimentos, a gente vê aqui também,
né? Qual é o impacto disso, né, na saúde pública, na economia. Esses sistemas, essas ferramentas que nos ajudam a manter a qualidade. Então, por exemplo, aqui, a análise dos perigos e pontos críticos de controle de alimentos, que é o APPCC. Então, ao longo da disciplina, nós vamos ter aulas, né, separadas desses tópicos aqui. Nós temos como objetivo tornar conhecidas ações preventivas e de redução de riscos de doenças vinculadas, né, ou transmitidas por alimentos através do estudo da legislação vigente, dos sistemas de qualidade, das boas práticas e dos procedimentos operacionais padronizados, que são os POPs. Então, olha, aqui já coloquei no AVA lá o cronograma. Esse cronograma aqui tá lá no AVA, né, num arquivo só, então é só vocês clicarem, vocês vão ter acesso a ele. Então, assim, não vou ler o cronograma, né, não vamos nos deter a isso, que vocês depois podem dar uma olhada com calma. Mas é importante nós falarmos como é que é a nossa prova. Então, quem já teve aula comigo, né? A prova sempre vale 8 e outras atividades para somar vale 2 pontos, tá? Então, isso depende do período. Aí a gente faz uma atividade, né? Eu vejo onde que é mais necessário, geralmente um estudo dirigido, um estudo de caso. Tá certo? Como a disciplina é uma disciplina remota, vocês não me entregam isso presencial, certo? Vocês sempre vão colocar nas datas que eu determinar lá no AVA. Aí, quando chegar a época, eu vou abrir lá no painel, vocês já devem ter mexido, né, de outras disciplinas, lá na tarefa e vai estar lá, né, cobrando de vocês a tarefa. É só anexar o documento, certo? Então, nossa primeira prova vai acontecer dia 17 de abril e a nossa P2 dia 5 de junho, tá? Então, aqui tem as datas da segunda chamada, do exame final, da segunda época. Coloquei aqui os feriados, tá? Né? Tem um só, na verdade. Dia 1º de maio, que é Dia do Trabalhador. Não teremos aulas, né? Dia de descanso também para vocês, do trabalhador, né, em geral, e até vocês também. O que eu ia falar em relação a provas, de dias de prova? A segunda chamada, gente, não sei se eu falei isso ontem, a segunda chamada é o conteúdo todo, tá? Então, se a pessoa não fez a P1, ela não vai fazer a segunda chamada da P1, ela vai fazer a segunda chamada do conteúdo todo. Então, o que eu sempre aconselho os alunos é evitar de faltar a P1 e a P2. Se você tiver que chegar atrasado, você passa uma mensagem para o representante da turma, o representante me avisa, e aí eu tento segurar o aluno. Gente, vamos esperar mais um pouco, porque tal pessoa está chegando, né? Porque vocês sabem que tem aquela regrinha, né? Se sai um da sala, a pessoa que ainda não entrou na sala para fazer a prova não pode realizar a prova. Mas geralmente o colega não se importa de esperar mais 20, mais meia hora, né? Então, assim, para ajudar, né? Claro que, né, gente, vamos evitar se atrasar. As nossas disciplinas vão sempre ser. Gente, o áudio da professora tá desligado, né?
Eu acho que tá, pra mim também tá mutado. Também não tô escutando não, hein? Eu ia assim, Eu pensei que era minha internet. Eu também tô aqui achando que era minha internet. tava quase saindo da sala. Gente, vocês não estavam escutando? Não. Gente, eu desliguei a câmera e desliguei o áudio. Vamos voltar tudo de novo. Vamos lá, peraí, deixa eu compartilhar. Ainda bem que vocês me avisaram. Olha. Nossa, que coisa. Então, peraí, de novo, gente. Professora, Oi. a Vocês. sua apresentação e a parte da prova que você disse até a segunda chamada, a gente ouviu, segunda chamada. Ah, tá. Então eu esbarrei, na verdade, eu esbarrei aqui no teclado sem querer. Então, não precisa. Ah, é amém. Eu não preciso repetir tudo de novo. Então, gente, que eu estava falando da segunda chamada é a questão que a segunda chamada ela é o conteúdo todo. Tá? Então, evitem faltar. Se você vai chegar atrasado, avisa o colega, o representante de turma. O representante de turma me avisa e a gente aguarda a sua chegada antes dos outros alunos entregarem a prova, certo? Era isso que eu estava falando, para assim, às vezes a pessoa, né, o ônibus quebra, ou perdeu o ônibus, alguma coisa assim. E aí a pessoa pensa, não vou não, porque não vai dar tempo. Mas assim, avisa, porque a gente segura um pouco, então, né, dá para esperar, certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Ai, que bom, então. Então vamos continuar. E aí, né, por que é importante o profissional, né, nós nutricionistas, conhecermos a legislação de alimentos? Alguém quer falar? Sim. Por que é importante? Podem falar, gente. Nós estamos aqui para trocar experiência, trocar informações. Por que é necessário a gente conhecer? O ambiente de trabalho também, né? Dependendo, um restaurante, por exemplo, tem regras. Sim. Sim. Sim, né? Nós precisamos conhecer até para a gente poder cobrar, não é isso? Então, coloquei aqui, né, que a legislação, gente, ela vai desempenhar um papel crítico, né, no nosso trabalho como profissional nutricionista. O campo, né, o mercado de trabalho, ele está cada vez mais regulado. Então, é necessário que os profissionais possuam um entendimento abrangente dos regulamentos que influenciam diretamente a segurança e a qualidade nutricional dos alimentos que os clientes consomem. Não é isso? Então, ao compreender as normas e práticas recomendadas, os nutricionistas podem exercer sua influência em diversos ambientes, e aí, desde o aconselhamento individual até o desenvolvimento de programas de alimentação para instituições diversas. E aí, gente, essa missão, esse nosso compromisso, ele vai muito além do conhecimento técnico apenas, né, que a gente detém. Ele vai englobar, né, a responsabilidade, a ética e reafirmar esse compromisso contínuo que nós, profissionais da área da saúde, né, porque antes de tudo, nós somos profissionais da saúde. Só um minutinho, gente. E aí temos que nos preocupar, né, com a saúde pública, né? Então, a questão alimentar é uma questão de saúde pública, né? Então, as doenças transmitidas por alimentos no mundo todo causam diversos prejuízos, né? Prejuízos para os hospitais, para os cofres públicos, né, óbitos. Então, nós precisamos nos cercar de todo o conhecimento,
visando principalmente o quê? A segurança, né? A segurança alimentar, né? De que a pessoa vá consumir um alimento seguro, que não, do ponto de vista higiênico e sanitário, que não vá trazer transtornos e agravos para a saúde, certo? Então, nós temos, através da legislação de alimentos, são regras, são recomendações que vão nos dizer como que a gente, o que a gente precisa cuidar, quais são os tópicos que nós precisamos seguir para a gente produzir lá dentro do restaurante, na cozinha hospitalar, nas padarias, confeitarias, todo mundo que mexe, né, produz alimentos, até na indústria de alimentos, nós temos que seguir essas regras, né? Porque a indústria também ela precisa produzir um alimento seguro. Quando não é seguro, tem o recolhimento do lote, mancha, né, a imagem daquela empresa, porque ela teve um erro ali, né, no processamento que causou algum, como é que nós vamos dizer, né, que alguma falha ali que vai acarretar na elaboração de um produto que não vai estar próprio para consumo. E às vezes, isso é bem verdade, né? A gente vai no mercado, compra um alimento, ele está com a embalagem, né, íntegra, ele está dentro da validade. Quando você abre o alimento, esse alimento está estragado, né? Esse alimento está impróprio para consumo. Isso são erros, né, que acontecem na indústria de alimentos que não deveriam acontecer, né? Porque, de fato, as legislações estão aí para que sejam seguidas rigorosamente, ainda mais quando nós estamos falando de escala, né, de indústria, assim, né, de produzir alimentos em grande quantidade. Então, é bem sério, né? E você vê que, às vezes, uma situação dessa mancha a empresa de tal forma, né? Então, leite fraudado, extrato de tomate estragado. Então, várias notícias aí recentemente, né? Se a gente for lembrar, nós vamos perceber que houve, né, falha do cumprimento dessas legislações, algum tópico ou outro falha no processo e, geralmente, né, quando essa contaminação é falha em procedimentos de higiene, certo? Falha nas boas práticas. E aí, nós precisamos conhecer a legislação, principalmente por conta da segurança alimentar, porque nós, enquanto profissionais da área de alimentos, queremos garantir o quê? A segurança alimentar. Então, aqui estão 3, né, tópicos importantes que nós vamos que nós, quando estamos respaldados, né, na legislação, isso para a gente acontece de forma natural. Então, a inspeção rigorosa, né, a inspeção é feita, né, se você é responsável técnico pelo um restaurante, por uma cozinha hospitalar, você tem que zelar pelas condições de higiene, as condições que são produzido aquele alimento. Então, você precisa, né, realizar sempre, né, inspeções para você se certificar que está tudo dentro da legislação, está tudo seguindo para que o alimento, para que não aconteça contaminação, né? E aí não é só contaminação, né, de ordem biológica, de micro-organismos que eu estou falando, não. Mas, assim, qualquer tipo de agravo. Imagina, imagina um caco de vidro vai parar no feijão lá na panela do restaurante. E aí a pessoa, quando vai se alimentar do feijão, o que pode acontecer? Ela não viu ali um caco de vidro pequeno, aí corta a boca. Uma pedra, né? A pessoa, o cliente pode quebrar o dente. Então, isso tudo é muito sério.
Então, inspeção rigorosa, padrões de qualidade e confiança do consumidor. Então, o nutricionista, ele, ao conhecer a legislação, ele torna-se um vigilante da segurança alimentar, podendo inspecionar, nosso serviço, né, cozinhas e processos, e assegurar que as práticas corretas sejam aplicadas. Então, o nosso papel enquanto nutricionista da área de alimentos, independente do lugar que eu estiver, se eu estou lá na indústria de alimentos ou se eu estou no restaurante, eu tenho que segurar as boas práticas. Então, esse conhecimento é necessário para eu saber aonde estão os erros, aonde estão as falhas, aonde estão os locais que estão oferecendo, né, os locais potenciais de oferecer risco de contaminação. Então, em relação aos padrões de qualidade, leis e normas técnicas vão estabelecer padrões rigorosos para a produção de alimentos. O conhecimento adequado desses mecanismos é vital para certificar-se de que os alimentos atendam aos critérios estabelecidos. Tá? Então, por isso também é importante a gente conhecer. E quando eu digo conhecer, gente, não é assim conhecer de ouvir falar, é conhecer mesmo. Então, assim, vocês vão perceber, né? No início, a gente está se acostumando com a legislação, mas você, com os anos de formado, você entra numa cozinha, num estabelecimento, se você foi contratado, né, para fazer uma consultoria, e aí tem um grande mercado nessa área para o profissional nutricionista. Então, você, como nutricionista, você pode trabalhar oferecendo consultorias na área de segurança alimentar. Então, um restaurante, ele não tem nutricionista, ele vai contratar, por exemplo, o seu serviço. E aí você vai estar ali, né? Você vai cobrar um valor para fazer uma consultoria. Então, você vai fazer um raio-x, né, daquele estabelecimento, identificando tudo que está não conforme, tudo que está fora da legislação, tudo que está fora do que a vigilância sanitária pede, e aí você, munido disso, você vai propor soluções, né? Claro, o nosso papel não é apenas apontar o erro, mas a gente tem que dizer o certo. Eu falo que olha, aqui não existe pia exclusiva para a higienização de mãos dos funcionários. Então, isso está lá na RDC número 216 de 2004. Então, aquela cozinha não dispõe de uma pia exclusiva para os funcionários lavarem, higienizarem suas mãos. Aí, do lado, você vai colocar providenciar uma pia exclusiva para a higienização das mãos. Né? Então, assim, quem vai fazer a obra, isso eu não sei, mas você vai, depois que você faz esse serviço de consultoria, você entrega esse relatório, né, para o empresário, para a pessoa que te contratou, e ele vai, poxa, então, para eu colocar a minha cozinha de acordo com o que a vigilância sanitária pede, o que a legislação preconiza, eu vou ter que fazer essas alterações. Né? E assim, são coisas que de repente não demanda nem muito dinheiro, mas a pessoa, como ela não tem o conhecimento técnico que nós temos, o cara tem um restaurante, mas ele não é nutricionista. Então, ele não conhece. Então, muitas vezes, ele não sabe aonde buscar. E nós sabemos, então nós podemos oferecer esse serviço de consultoria, né? Ou você pode ser o restaurante, o gestor, né? O chefe daquele restaurante, né? A pessoa que vai fazer a parte, né? Você pode, né? Fazer a parte de RT, né? Assumir a responsabilidade técnica daquele restaurante, né? Daquela indústria, certo? E confiança do consumidor. Então, a garantia de que os alimentos são inspecionados e estão de acordo com a legislação fortalece o quê, gente? A confiança do consumidor e melhora a reputação dos serviços de alimentação. Isso é fato, gente.
Se tem um restaurante que tem nutricionista, você espera o quê? Que aquele restaurante tenha, né, uma comida segura, né, do ponto de vista higiênico. Você imagina, sem mesmo ter entrado na cozinha, você imagina que aquele local é limpo, é higienizado. Por quê? Porque tem um profissional ali que está orientando. Então, os empresários, eles estão percebendo que investir na contratação do nutricionista, como RT, ou, né, contratar o nutricionista, um serviço de consultoria para melhorar, que isso não é gasto, isso é investimento, porque você vai poder falar, olha, o meu restaurante, ele tem nutricionista. Então, né, isso também é uma propaganda, né? É a garantia de você ter um alimento seguro, certo? Não é isso que a gente Se você souber que aquele local tem um profissional habilitado ali trabalhando, você não se sente mais seguro para se alimentar? Não é isso? Sim ou não? Sim, sim, professora. Sim, né? Você tá explicando essas coisas aí, quando a gente fez a visita acho que foi no primeiro período até, você falou algumas coisas ontem também. A Luciana falou de algumas coisas assim pra gente, mostrou, sabe? Uhum. Local de lavar a mão e também de cortar os legumes, é tudo separadinho, né? Sim, o ideal é que seja, né, por setores. Mas, assim, quando você tem uma cozinha pequena, você pode adequar. Mas nós vamos ver, assim, que em relação à contaminação cruzada, para a gente evitar a contaminação de um alimento com o outro, a gente, quando dispõe de um espaço muito pequeno, por exemplo, cozinhas de shoppings, né? As cozinhas de shopping, não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer. Elas são minúsculas, elas geralmente têm um monta-carga, então um elevadorzinho de carga, e aí, assim, embaixo é onde que ele, né, tem o balcão de distribuição, e em cima é a cozinha. Então, a cozinha geralmente é no mezanino. E aí a comida desce por esse elevadorzinho para as pessoas irem, né, quem está ali na frente, e repondo os alimentos. Então, essas cozinhas, elas são minúsculas, né? Porque você não tem espaço. Vocês já viram a área de alimentação do shopping? É uma do lado da outra, e elas são bem estreitas. Então, a cozinha, ela não é horizontal, ela é vertical, ela é para cima. Então, a cozinha, né, tem uma escadinha, a pessoa sobe, e aí a gente consegue manter a segurança alimentar mesmo em ambientes bem pequenos. Mas aí, qual é o nosso papel enquanto nutricionista? Nós temos que adequar. Então, essas cozinhas, geralmente, elas trabalham com muitos alimentos já pré-preparados, então eles adquirem hortaliças, alface, couve, todas essas hortaliças nos saquinhos, é igual, né, essas grandes redes de fast food, que eu não vou falar o nome, mas que vocês sabem quais são. Então, assim, eles não higienizam a salada, o tomate, para colocar no seu hambúrguer. Isso é preparado em sacos, né, higienizados já. Isso facilita muito. Então, pratos, essas cozinhas muito pequenas também, elas já adquirem esses alimentos também só para fazer a finalização. Então, assim, você não faz a preparação inteira dentro dessa cozinha. Você já adquire, vem de outro local, e ali você faz a finalização do prato. Você faz uma fritura, você, né, faz a montagem, você leva ao forno. Então, assim, a gente, né, enquanto profissional nutricionista, a gente sempre vai arrumar solução até para espaços pequenos. E a pia exclusiva para higienização de mãos é algo inegociável, né? Então, está lá na legislação, na RDC 216, então
mesmo essas cozinhas pequenas, a gente tem que arrumar um espaço lá para ter essa pia separada. Então, é uma pia que você não lava panela, você não lava nada, não lava alimento, é só para o funcionário lavar as mãos. Tá? Então, com um sabonete antisséptico, né, inodoro, então não pode ter cheiro, né, para não passar para o alimento. Mas a gente vai ver isso nas aulas seguintes. Tá? E depois essa RDC 216, ela é a Bíblia da legislação da área, né, de restaurante. Então, assim, ela vai entrando na nossa mente até por osmose. Então, quando vocês concluírem a disciplina, vocês já vão estar craque em RDC 216. E também cai muito em provas, né? É muito cobrada, porque ela é a principal, certo? E aí, né, tendo Posso conhecimento, fazer uma né? pergunta? Pode, claro. Igual no caso, você estava falando sobre a importância do nutricionista fazer essa inspeção para segurar na empresa, no caso assim. Mas igual teve um caso ano passado da Fujini, que era uma empresa gigante, Sim, com certeza tinha alguém para fazer essa inspeção, e mesmo assim teve aquele caso, ouve né, falar. de higiene. Como que o nutricionista pode agir nessa área? Tipo, já deu um problema, como que a gente faz? Então, aí, olha só, tem que se rever todo o processo. Então, né, na produção do molho de tomate, geralmente praticamente tudo mecanizado, né? São as máquinas que vão cozinhar lá os tomates, vai fazer o molho, vai envasar naqueles pouches, né? Que é vendido hoje em dia, quase a gente não vê mais lata, né? Aqueles pouchezinhos de alumínio. Mas o fato é que ocorreu uma falha, né, no processo. E aí não significa que tudo que está sendo produzido lá esteja contaminado. Mas a Anvisa, inclusive, recolheu, né, os lotes, obrigou a empresa a fazer o recal, né, recolher todos os lotes desse alimento que foi, né, tem a numeração, então o lote serve para isso. Então a empresa ela sabe para onde foi vendido. Foi vendido para o Rio Grande do Sul, para a Bahia, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Então aquele lote lá tem o lote e ainda tem aquela numeração. E aí eles recolheram tudo, né, do mercado. E os que estavam dentro da empresa, né, ainda por distribuir, foi tudo recolhido pela vigilância. Né? Então, assim, eles tiveram um prejuízo, né, econômico bem grande, e a Anvisa colocou, né, no relato da Anvisa, eu cheguei até no período passado, eu dei esse exemplo, né, que foi ano passado que aconteceu isso. E falando realmente, então, o relato da Anvisa foi que a empresa tinha sérios problemas, né, nos processos de higienização. Então, foi falha mesmo no processo, que culminou, né, nessa contaminação. Então, alguns consumidores acharam lá, né, nós não vamos falar aqui o nome da empresa, né, até para a gente não... Nessa aula está sendo gravada, mas, assim, foi claramente falhas, né, que eles apresentaram. Então, assim, lá, com certeza, né, tem engenheiro químico, tem engenheiro de alimentos, tem nutricionista. Eles eles erraram com todos os processos que com certeza, né, eles devem ter. Em algum momento ali pode ter sido um maquinário que não foi, que eu até acredito que eles não descreveram aonde, né? Mas porque também isso também é sigiloso, né? Mas o fato é que a empresa ela ficou até fechada, né? Parece que há alguns dias. E depois a vigilância ela volta lá novamente para assegurar que a empresa corrigiu
as falhas, tá? Então, é feito assim, é como se fosse no restaurante. Se encontrar alimento com validade vencida, você é autuado, né? E aí fecha seu restaurante e te dá um prazo, né? Ou encontrou condições insalubres. Aí, mais tarde, né, depois que expira o prazo, eles voltam lá para você poder reabrir, eles têm que te dar o aval, não é isso? Então, eles lacram com aquela fita e você não pode abrir. Se você abrir, você vai ser multado. E a multa é caríssima, né? É por diária, porque você você ainda não tem a prova de que está tudo certo. Então, graças a Deus, temos a vigilância sanitária, né? Poderiam não pegar algum erro, né? Mas, assim, quando a visita acontece, se tiver algum problema, vai ser detectado. E no caso da vigilância sanitária ter ido a essa empresa, né, de molho de tomate, foi denúncia, né, de consumidores. Então, assim, se o meu restaurante recebe uma denúncia, mesmo que a vigilância sanitária já tenha feito a visita naquele ano, eles vão aparecer lá para ver se é verdade ou não, né? Então, por isso é importante a gente estar com tudo certo, com tudo em dia. Então, assim, o nutricionista, a equipe técnica dessa empresa, ela deve ter feito, né, uma revisão desses processos e treinamento, né, nos funcionários. Então, de repente, a higienização de algum equipamento lá no final, né, quando para as máquinas, a hora de higienizar, alguém deixou de fazer alguma coisa, né? E aí é complicado, né? Mas assim, isso pode acontecer, né? Acontece nas melhores, vamos dizer assim, acontece nas melhores famílias, né? Já ouviu aquele ditado? Pode acontecer, mas isso não é bom, né, para a reputação. E você vê que tem um impacto. Muita gente não compra mais dessa marca porque viu tanta coisa na internet e não foi mentira, né? Foi verdade, porque uma coisa é colocarem lá, mas foi comprovado, a Anvisa teve lá, tiveram que recolher realmente aqueles lotes todos. Então, assim, né? Assim, tem provas, então não tem como você dizer que não houve, né? Falha de processo. Mas é isso, e pode ser que demore anos, né, para a empresa conseguir reconstituir a imagem que ela tinha, tá? Então, tem umas empresas que até falem, né, nunca mais consegue se erguer, né? Tinha uma famosa de leite, também não vou falar o nome, mas assim, vocês deviam ser crianças na época. E aí o leite era adulterado, né? E aí não sei, não lembro exatamente se foi denúncia, se foi em alguma visita, foi pego, né? E essa empresa não sumiu, pelo menos aqui na região, né? Ela sumiu, ainda existe a fábrica desse leite, mas não aqui, em outro estado. E ela passava até no comercial, não sei se vocês lembram, da televisão lá, os ursinhos, né? Os bebezinhos lá fantasiados. É dessa empresa mesmo que eu tô falando, que vocês estão pensando aí, mas a gente não vai falar o nome. E você vê que ela realmente né, teve uma queda muito grande se foi acidental ou não, né? Mas o fato é que não era só leite que tinha ali na caixinha, né? Então, é complicado. Vamos seguir, então. Então, né, em relação também é importante a gente, né, se munir, né, da legislação de alimentos, e aí não só na parte de segurança alimentar, mas a gente, né, nós podemos trabalhar na indústria, inclusive com rotulagem nutricional. Então, essa parte de análise de rótulos,
de informação nutricional nos rótulos é uma área também que o nutricionista pode abraçar, né? Então, a análise de rótulos permite que o nutricionista avalie a adequação nutricional dos alimentos conforme a rotulagem, e aí nós temos agora aí a nova rotulagem, né? Que já está em vigor. Então, aqueles alimentos com alta quantidade de açúcar, alimento com alta quantidade de gordura, agora tem que vir sinalizando na embalagem para o consumidor, né? Porque o consumidor não é obrigado a conhecer aquelas palavrinhas, né? Técnicas lá, que às vezes, né? São vários componentes, vários ingredientes ali que quem não é da área não sabe, né? Então, açúcar invertido, né? Vários nomes que estão ali, que é açúcar também, né? Então, essa é uma área também, né? E aí tem a legislação própria para isso, para a rotulagem nutricional. A orientação personalizada, né? Então, com base nessas informações, o nutricionista pode guiar os clientes para melhores opções, né? Favorecendo, assim, escolhas que sustentem, né? Uma dieta aí equilibrada, mais balanceada. Impulsionar também a inovação, né? Uma compreensão detalhada dos aspectos legais da rotulagem e qualidade desses alimentos estimula a inovação, ajudando os nutricionistas a desenvolverem produtos e serviços nutricionalmente superiores. Então, na indústria alimentícia, o nutricionista também pode trabalhar, né, nessa área, né? E aí você precisa entender muito de legislação. Então, por isso que também se faz necessário. Aqui, né, o que a gente já falou bastante, prevenção de riscos à saúde. Então, em relação à contaminação, né, por micro-organismos, por patógenos, então, os nutricionistas atentos à legislação estão melhor preparados para orientar sobre risco de contaminação, guiando, né, as práticas seguras de manipulação de alimentos. E nós também, né, precisamos nos munir, né, de toda essa bagagem, né, porque também o conhecimento dessas leis é crucial, né, na identificação dos alergenos obrigatórios nos rótulos. Então, falando novamente, né, da questão dos rótulos. Isso, né, foi um direito que os consumidores adquiriram. Então, se eu tenho uma criança em casa que tem intolerância à lactose, antes as mães ficavam desesperadas procurando lá nos ingredientes se tinha algum alimento que causasse, né, alergia lá no filho, tal. Hoje em dia, não. Então, hoje em dia, a rotulagem obriga a falar, né? Então, se tem algum alimento ali, você é obrigado, né, que cause alergia, você é obrigado a avisar, né, no rótulo. Melhor escolha de ingrediente, então, entender os regulamentos, possibilita a identificação de ingredientes de risco de baixa qualidade, incentivando também práticas seguras de seleção e até do aconselhamento nutricional, né? Então, até para a gente direcionar nosso paciente a compras seguras, nós precisamos entender e conhecer, né, o alimento, conhecer a legislação também. A educação, né, do consumidor, né? Então, é nosso papel também, né? Trazer para os consumidores o quê? Informação atualizada, não é isso? Por isso que a gente está sempre estudando. Então, o papel educativo do nutricionista é maximizado quando ele está munido de quê, gente? De informações atualizadas sobre legislação alimentar, não é? Então, na tomada de decisão, né, ao clarificar regulamentos para os consumidores, os nutricionistas podem capacitá-los a fazer escolhas alimentares seguras.
E também agir na defesa do consumidor, né, gente? Na advocacia, na defesa do consumidor. Nutricionistas informados sobre as leis podem agir como defensores dos direitos dos consumidores, trabalhando para promover acesso à informação clara e transparente, tá? Sobre os alimentos. Há alguma questão, gente, que vocês querem colocar? Sim, não? Podemos seguir? Vocês estão me ouvindo? Seguir. Vou seguir, então. Hoje eu acho que não vai ter necessidade da gente dar um intervalo, não, que, né, como é uma aula mais introdutória, o tema é bem tranquilo. Mas se vocês estiverem cansados, daqui a pouco a gente dá um intervalo. Mas eu acho que a gente termina, não vai demorar para terminar, tá? E aí, né, como é que surgiu o controle e a qualidade dos alimentos? Isso não é muito antigo, né? Então, eu coloquei aqui um pouco da história, né, do histórico de como surgiu, né, e no Brasil isso demorou um pouquinho, né, como nós vamos ver. Então, lá na Inglaterra, em 1202, foi criada a primeira legislação dos alimentos. Então, né, aqui sim, né, tem bastante tempo. E o que dizia essa legislação? Proibia a adulteração do pão com feijões e outros ingredientes, como grãos de terra, tá? Então, assim, eles, né, aí se vendia lá o pão, e aí o que acontecia? Né, o pão era comercializado com o quê? Pão, grão de terra junto, e aí isso começou, né, a incomodar. Então, teve que haver uma legislação, né, uma norma para as pessoas comercializarem esses produtos. Então, também houve a realização de apreensões e retiradas de alimentos estragados do comércio. Então, eles, né, iam nas feiras locais e os alimentos que não estavam próprios para consumo, eles eram retirados, com base em lei que fixava multa para exposição à venda de peixes deteriorados. Então, assim, né, antigamente era tudo muito rudimentar, mas já se percebia a necessidade de fazer alguma coisa, de colocar alguma regra, colocar alguma recomendação para as pessoas também, né, não adoecerem e não ficarem, né, no prejuízo, você comprar algo estragado. Então, assim, né, nasce a legislação de alimentos. No Brasil, somente com a chegada de quem? Da família real portuguesa, que encadearam mudanças como a necessidade de aumentar o quê? A produção, né, de alimentos, defender a terra e cuidar da saúde da população. Então, antigamente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as ruas do Rio de Janeiro não tinham saneamento básico, então era um horror, né? Que a gente não consegue imaginar, mas imagina o centro do Rio de Janeiro com esgoto a céu aberto, esgoto daquelas casas, dos cortiços, tudo jorrando na rua, e aí eles chegam aqui e, né, eles ficam assustados com essa situação. Então, né, isso também, assim, na época não se conseguiu, assim, enxergar, nós estamos fazendo isso para o bem da população brasileira, mas foi, na verdade, um incômodo, né, de ter outras pessoas, né, pessoas de fora, que aí passaram, né, a viver aqui, ali na Quinta da Boa Vista, né, e aí houve essa necessidade, né? Então, isso começou a chamar a atenção, né? Então, vamos melhorar isso aqui. As condições sanitárias da época, gente, eram muito precárias. E imagina, precária em tudo, então você imagina
não tinha controle e qualidade dos alimentos, então devia ser uma coisa bem complicada, né? E as epidemias se alastravam, doenças, e também você, ao passo, né, ao mesmo tempo, você não tinha recurso, né, médico, não tinha hospital suficiente. Então, nessa época também, muitos hospitais foram criados, né, para atender essa situação, né, que ficou insustentável. E com a vinda da família real portuguesa, eles não iam viver nessas condições, não é isso? E aí se enxergou mesmo que a gente precisava melhorar nesse sentido. E aí também, né, com isso, o Brasil passou a fazer parte das rotas comerciais inglesas e de outras nações amigas. E aí o que houve? Intenso fluxo, né, de embarcações no porto, né, das cidades aqui, Porto do Rio, porto dessas cidades aí, né, que são cercadas pelo mar, para fazer o quê? A circulação, né, dessas mercadorias e também, né, de pessoas. Então, pessoas indo, pessoas vindo. E aí houve a necessidade de aumentar o quê? O controle sanitário, para a gente evitar a disseminação de doenças, né, e para criar condições também de aceitação dos nossos produtos lá fora, no mercado internacional. Porque até hoje é assim, né? Então, assim, para a gente exportar alguma coisa, o mercado internacional ele é muito rigoroso, não é? Então, tem que estar tudo certinho. Então, é assim, né, com a carne, se for detectado alguma coisa na carne brasileira, a gente fica sem vender uns meses, né? Problema com gado, alguma doença. Então, foi assim que começou, né, esse controle sanitário. Aí, lá nos anos 60, né, isso aqui no mundo todo, né, a influência do Códex Alimentares Internacional, né, que reúne normas e padrões para o comércio internacional de alimentos e estimula o controle de risco relacionado ao consumo desses produtos. Então, eles são uma organização com vários representantes, e aí eles fixam, né, quais são essas normas e padrões, né? Então, esse órgão ele existe, né, até os dias de hoje. Nessa década, né, de 60, também internacionalmente houve um grande impacto causado pelas denúncias na área, principalmente, né, na área em relação às questões sanitárias, na área de alimentos e medicamentos. Então, lá no Japão, teve escândalo, né, mortes por consumo de peixe contaminado com mercúrio. Então, começou assim, a acender um alerta, né? Da necessidade de criar um controle, né? De criar um controle sanitário. Mortes de animais que se alimentaram com ração com aflatoxinas, né, na Inglaterra. Então, coloquei aqui a fotozinha do amendoim, né? Essas aflatoxinas, né, são toxinas, né, que são potencialmente, elas podem vir a levar, né, complicar o quadro da pessoa e causar, né, não só morte de animais, como também, dependendo se a pessoa consome uma grande quantidade, a pessoa pode também vir a óbito. Aí, aqui no Brasil, nos anos 60, teve um grande escândalo também, porque a nossa carne ela estava contaminada, né, com fármaco anabolizante. Então, o gado, né, que era comercializado. Então, isso tudo foi acirrando, né, foi havendo a necessidade de criar, né, leis, decretos, portarias, resoluções, para a gente conseguir controlar isso.
Também teve, na área de medicamentos, nascimento de bebês com malformações devido à utilização dessa medicação aqui, ó, da talidomida. Então, nessa época, começou, né, mulheres grávidas, elas davam à luz a bebês com malformações, e não se sabia da onde que isso vinha. E aí, né, nos estudos investigando, descobriram que essa substância, esse comprimido, ele não podia ser consumido por mulheres gestantes, porque causava malformação. Então, né, depois de muita gente ter nascido com malformação, que foi descoberto isso. Então, assim, hoje em dia, para um medicamento ser lançado, tem, né, lá na bula todos os riscos. Então, se criança pode tomar, se idoso pode tomar, a partir de que idade. Então, você precisa, para lançar um medicamento, de estudos bem rigorosos, né, para testar a segurança, né? Então, se em mulher grávida não pode, tem que estar lá escrito que não pode, né? Se é possível, né, de causar alguma malformação, então, geralmente, esses estudos são feitos, né, também em animais, animais gestantes, e aí deu alguma malformação, então vamos colocar, já que não é seguro para mulheres grávidas. Então, infelizmente, para a gente chegar nos dias atuais, muitas pessoas tiveram que padecer, né, até ter legislações rigorosas, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí, a primeira resolução, né, a primeira lei, né, foi criada no Brasil em 1934. Foi criada o RISPO-A, né, que também é em vigor até hoje, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Então, este decreto ele foi uma importante legislação que estabeleceu padrões e regulamentações para a produção, inspeção e comercialização de produtos de origem animal, visando garantir a segurança alimentar e a saúde pública. Então, esse RISPO-A, gente, ele é um grande marco na regulamentação sanitária do nosso país. Tá? E ele abriu a porteira, né, para outras resoluções e portarias surgirem a partir de então. Então, aqui eu coloquei outras, a gente já daqui a pouco já está terminando a aula, mas outras legislações importantes, né? Então, em 1993, aí agora dando um salto, tá? A gente falando mais sobre a área só de alimentos. A portaria 1428 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde estabeleceu diretrizes para a inspeção sanitária, né, para as visitas sanitárias, preconizando a adoção dos métodos de BPF, Boas Práticas de Fabricação, tá? Essa sigla. Vocês vão ver muito nessa matéria, BPFs. Todos os estabelecimentos de produção e comercialização de alimentos e afim. Assegurando controle de qualidade dos alimentos pelo sistema APPCC. Tá? Então, o APPCC é um sistema novo também, né? Relativamente novo. 1997, essa portaria aqui, também da Vigilância Sanitária, ela vai falar sobre o quê? Sobre as boas práticas de fabricação em estabelecimento da área de alimentos. Então, todo estabelecimento que produz, que manipula alimento, ele deve seguir as boas práticas. E aí, mais para frente, a gente vai ver, né, quais são essas boas práticas. O que eu tenho que fazer, quais são as normas, as diretrizes para eu produzir um alimento, né, dentro das boas práticas. Né? Então, o nome já diz, boas práticas, né? Vão ser normas, né, que nós, enquanto
estabelecimento, né, de produção de alimentos, temos que seguir para assegurar a qualidade sanitária do alimento que foi produzido, que vai ser comercializado, tá certo? Em 1999, essa CVS 6, ela estabelece os critérios de higiene de boas práticas operacionais para alimentos produzidos, fabricados, industrializados, manipulados e prontos para o consumo, para subsidiar as ações da vigilância sanitária e a elaboração dos manuais de boas práticas. Então, também vamos ter uma aula explicando o que tem que conter nesse manual de boas práticas. Esse manual de boas práticas, nós vamos ver que ele é um documento que o restaurante tem que ter, a padaria tem que ter, a indústria tem que ter, todo local que processa, que fabrica alimento, ele precisa, que manipula alimento, ele precisa ter um manual de boas práticas. Tá? Então, nesse manual são reunidos o quê? Todas as práticas que vão assegurar as condições higiênico-sanitárias dos alimentos. Olha, essa resolução aqui, a RDC número 275 de 2002, está aqui em vermelho, porque ela vai ser muito importante também, assim como a RDC número 216. Essa aqui, para a indústria de alimentos, ela é muito importante, porque ela vai dispor sobre o regulamento técnico dos POPs, tá? Daqueles procedimentos operacionais padronizados que vão ser aplicados aos estabelecimentos produtores, né, ou indústria, né, de alimentos. Em 2004, a RDC que eu falei para vocês, que fala, né, da disposição obrigatória de uma pia exclusiva para a higienização das mãos, e dentre tantas outras regulamentações, né, que ela coloca lá, que não normas que devem ser seguidas. Então, ela fala sobre controle integrado de pragas, ela vai falar sobre o lixo, né? Qual o destino, como é que tem que ser a questão do lixo, da UAN. Então, ela é bem extensa, ela explica para a gente, ela tem um glossário antes, que vai definir quem que é o manipulador de alimento, o que é um alimento seguro. A gente vai ter uma aula só sobre ela devido à importância que essa legislação tem para nós nutricionistas. Então, ela dispõe sobre esse regulamento técnico de boas práticas, contribuindo para melhorar as condições higiênicas sanitárias do alimento preparado. Em 2013, a CVS 5, ela aprova o regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimento comerciais de alimentos e para serviços de alimentação. Quem são os serviços de alimentações? De alimentação? Restaurante, cozinha hospitalar, padaria, doceria, tudo, lanchonete, cozinhas de hotéis, hotelaria marítima, né? Essas cozinhas de embarcações, enfim. E ela também coloca o roteiro de expensão, né? De visita, né? O que vai ser fiscalizado. E aí, né? Qual a importância, né? O que a nutrição e a vigilância sanitária elas têm a ver, né? Então, com esse intenso desenvolvimento industrial na metade do século XX, nós, né, passamos por muitas mudanças, né, nos hábitos sociais e até no padrão de consumo. Então, as pessoas hoje em dia, cada vez mais, elas estão se alimentando o quê? Fora de casa. Então, mudança do estilo de vida e incorporação do hábito de comer fora de casa é uma realidade. Então, dados da última pesquisa de orçamento familiar,
mostrou, né, veio para confirmar isso, que a cada vez mais as pessoas estão deixando de comer em casa e estão se alimentando na rua, não é? Isso aí também tem a ver com a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Então, com tudo isso, hoje em dia, homens e mulheres trabalham igualmente, né? Então, a falta de tempo para preparar o alimento. Então, você vê que o número de estabelecimentos, né, de comida em si, né, de alimentação, né, cresce em tudo quanto é setor. Então, é restaurante, lojas de doces, bolos, enfim, é muito grande esse mercado. E aí a gente precisa fiscalizar, né? Então, houve essa necessidade da vigilância sanitária também, cada vez está mais atuante, né? E nem sempre, né, consegue dar conta de tanta coisa. Mas o fato é que nós precisamos, né, andar de acordo com a vigilância, né, com a legislação, com o que é determinado, porque um dia ou outro pode ser que você receba uma visita de inspeção. E aí, se tiver alguma coisa fora da conformidade, isso pode te trazer problemas. Então, com a crescente demanda desses serviços, né, SN, serviços de alimentação, a qualidade higiênico-sanitária vai se tornar também, né, fundamental para garantir a nossa saúde, né? A saúde do consumidor. Afinal, você está pagando, né, pelo aquele alimento. E esse alimento, imagina, você vai pagar para passar mal, para contrair uma doença, né? Então, tá lá, inclusive, no Código, né, de Defesa do Consumidor. Você, como consumidor, você não pode ter o quê? Prejuízo, não é isso? Então, é um direito que assim, não está declarado assim claramente, mas quando a gente pega o Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicado também para serviços de alimentação. Então, o cliente, ele tem razão, né? Quando ele compra um alimento e ele né, passa mal e tal, isso pode dar até processo, né? Você processar aquele estabelecimento, porque você teve um agravo da sua saúde, enfim, isso é muito sério. E em 1998, a FAO, né, ela definiu a higiene dos alimentos como o conjunto de medidas necessárias para a gente garantir a segurança, a salubridade e a sanidade do alimento. Então, hoje, quando a gente pensa em vigilância sanitária, né, em Anvisa, a gente também, né, logo pensa na higiene, nessa questão de higiene dos alimentos, né? Então, quando você pensa na fiscalização, o que eles vão lá olhar? As condições higiênicas, não é isso? Não é o papel deles? Então, vigilância sanitária, tá? Então, não se esqueçam disso. E aí, nesse contexto, os serviços de vigilância sanitária vão nortear as atividades deles, né? Então, eles fazem tudo isso para, na verdade, proteger a nossa saúde, né, enquanto consumidor. Então, o principal objetivo dessas visitas de inspeção não é multar o empresário, não é multar o dono do restaurante, a gente vai lá para dar um prejuízo para ele. Não. O principal motivo é para proteger nós, né, que somos os consumidores. Então, visa minimizar os riscos das doenças transmitidas por alimentos. E assim você economiza, né, dinheiro dos cofres públicos, investimentos, né, hospitalares. Então, até a rede, né, hospitalar, ela se beneficia, né, se diminuir, né, os casos de doenças transmitidas por alimentos. E aí, quais são as áreas de atuação da vigilância sanitária? Botei a foto deles aqui, ó. Então, vocês já devem ter visto, né, alguma vez, né? Eles chegam com esse coletezinho, ó, vigilância sanitária, fiscalização. Então, aqui eles estão num bar, tá vendo, ó? É um bar aqui, eles estão lá, olhando a documentação,
Então, eles não olham só se está limpo, se está sujo, se está higienizado ou não. Eles vão olhar o alvará, se você tem, né, a licença ali para funcionar, se você pode comercializar aquele produto. Vão fuçar toda a documentação, vão pedir seus registros, registro de higienização de caixa d'água, registro de detetização, né, contra pragas, né, e vetores, então contra barata, formiga, enfim, eles vão olhar tudo. E aí, onde que eles vão poder, né? Aqui na área de alimentos. Então, ó, bares, restaurantes, mercados. Então, eles visitam mercados, sim. Então, assim, se alguém denunciar, eu vi um rato passando em tal mercado, denunciar para eles vão lá conferir. Epa, alguma coisa tem de errado, né? Então, vamos naquele local, vamos ver, ele não está com a detetização dele em dia, porque se ele tivesse, o rato não ia entrar lá, certo? Então, ó, em peixaria, açougue, frigorífico, indústrias de alimentos, de rotulagem de alimentos, transportadoras. Então, até, gente, locais que são depósitos, sabe esses depósitos de alimentos? Ah, depósito do mercado. Eles, né, às vezes o mercado é num local e tem uma central de distribuição, tem um depósito. Eles vão lá também. Tá? Importadoras, exportadoras de alimentos e armazenadoras de alimentos, enfim, cozinhas de hotéis, cozinhas hospitalares, tá? Eu coloquei aqui só uns exemplos, mas tudo que vocês imaginarem que manipula, armazena, transporta, esses locais, em se tratando de alimento, eles são passíveis da inspeção da vigilância sanitária. Então, dentre as ações de controle de alimentos executadas pela vigilância sanitária, estão o que é a inspeção sanitária dos estabelecimentos. Ó. Então, aqui eles numa padaria, tá vendo? Ó? Aí chegaram numa padaria. E as análises de natureza fiscal dos produtos. Então, eles também olham a procedência daquela mercadoria. Espera aí, você tem nota fiscal desse produto? Então, chega lá no açougue, lá no açougue do seu Zezinho. Seu Zezinho, eu quero saber da onde que é essa carne que o senhor está comprando e está comercializando aqui no seu açougue. Cadê a nota fiscal? Ah, não tenho. Então, ó, olha o problema. Então, assim, até a procedência da mercadoria eles podem pedir. Então, inspeção sanitária, né, de alimentos é com quem? Com a vigilância sanitária, tá? E eles atuam também, gente, aqui a título, né, de conhecimento mesmo, para vocês saberem, nos locais de serviço de saúde também. Então, eles vão em hospitais, em clínicas, né, odontológicas, em laboratórios, em presídios, visitam consultórios de profissionais de saúde, tá? Para ver, né, também as outras questões, né? Não só lá não tem alimento, mas aqui, no caso, eles vão ver condições sanitárias. Lá tem, naquela clínica, tem condição de atender paciente com norma de higiene, tá? Então, eles atuam também nessa parte. No meio ambiente, né, controlando a qualidade da água, do ar, do solo, saneamento básico. Em calamidades públicas, né, eles são chamados. Então, teve uma enchente em tal cidade. E aí, né, suspeita de leptospirose. E eles vão lá, né, o que tem que ser feito, eles vão lá para também auxiliar, né, nessa área. Então, transporte de produtos perigosos também, eles fiscalizam, monitoram os ambientes que causam danos à saúde, entre outros. Então, a vigilância sanitária, assim, para ser mais abrangente, ela existe para proteger a saúde do consumidor. E na área de alimentos, ela vai fiscalizar, né, esses estabelecimentos que produzem, manipulam, armazenam alimentos para garantir a nossa saúde.
Então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, né? Por que que é importante nós que somos, né, nutricionistas, estudantes de nutrição, vocês daqui a pouco já estarão aí se formando, então já considero vocês assim nutricionistas, né? A gente já tem que ir se apropriando e saber que daqui uns dias vamos estar aí, né, no mercado de trabalho. E aí, compreender, né, a legislação de alimentos é um requisito imprescindível para o nutricionista moderno, nutricionista contemporâneo, porque cada vez, né, gente, essa é uma área que ela é a área que mais, né, a área de alimentação coletiva, a área, né, de atuação nesses estabelecimentos de produção, ela vem crescendo muito, né? Isso é uma tendência de mercado, né? As pessoas hoje em dia estão com a vida muito corrida, então, assim, é um caminho sem volta. As pessoas, elas estão comendo mais fora de casa mesmo, cada vez comprando mais alimentos pré-preparados, tudo que é para facilitar. Então, nós temos que estar bem, assim, ciente do que é o correto e o que não é. Então, ao se munir desse conhecimento, os profissionais, não somente asseguram a segurança e a adequação, né, dos alimentos, como reforçam também a qualidade de seus serviços. Então, nós somos estritamente necessários, tá? Então, assim, não vai faltar emprego para quem tiver conhecimento, né? E conhecimento de legislação também. Então, é claro que, às vezes, falta uma oportunidade ou outra. Às vezes, a área que você quer não é a área que vai te empregar, mas nós temos que estar, né, abertos, e essa área aí é uma área, assim, promissora, né? Que cada vez mais indústrias também, né? Então, o nutricionista também pode atuar na indústria alimentícia, então vale muito a pena a gente deter desse conhecimento. Além de contribuir para uma consciência alimentar mais sólida e uma sociedade com melhores práticas de consumo e saúde. Então, mais do que conformidade, né, a gente não está falando só de certo ou errado, mas um nutricionista consciente das nuances legais, ele se posiciona como líder e agente de mudança em um segmento vital, né, para a saúde da população. O impacto de sua atuação ressoa não apenas nas escolhas de seus clientes, mas também na estrutura sistêmica da alimentação e nutrição, tá? Então, assim, a princípio pode parecer muita, né, coisa, assim, para a gente guardar, mas a gente vai fixando conforme o tempo vai passando. Eu vou parar a gravação aqui, gente, para não ficar muito extensa, tá? Parar a gravação.